Irmãos, hoje é uma noite profética. Nós estamos aí perto de um 7 de setembro, mas não é um 7 de setembro qualquer, é um 7 de setembro celebrado com Rosh Hashanah, Ano Novo Judaico. Nós temos lua de sangue nesses próximos dias. Então, quando eu entendo que eu me movo em Deus, quando eu entendo que eu preciso me mover em Deus, sabe o que acontece? Eu me movo através dos dons do Espírito Santo. Repete comigo assim: eu preciso me mover através dos dons. Sabe, 1 Coríntios no capítulo 14, olha, pega aí seu bloco de notas no celular e anota esse texto. 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 1 até o versículo 3, o apóstolo Paulo, ele vai deixar claro que nós, no caminho do amor, devemos buscar com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Fala assim: eu preciso me mover no profético. Ele diz: porque quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Um espírito fala mistérios, em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza, o faz para edificação, encorajamento e consolação. Edificação, consolo. Edificação, consolo. Deus quer realmente gerar em você um mover dele, um mover do Espírito Santo na sua vida, que vai levar você de verdade a uma entrega, a uma renúncia, a uma dedicação completa. Deixa eu dizer uma coisa para você: quem anda sobre as águas, quem realmente anda sobre as águas, se move nos dons. Então uma chave para que a gente entenda, é que um dia nós dissemos sim para Jesus. Fala assim: eu disse sim para Jesus. Então, João no capítulo 7, quando Jesus estava no final da festa das cabanas, da festa de tabernáculo, quando ele olha a água sendo jogada nas escadarias, ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba. E ele diz: quem crer, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, andar no Espírito é fluir nos dons, e é realmente transbordar em Deus. Fala assim: a minha vida vai transbordar em Deus. Fica de pé e glorifica o Senhor, e afirma: a minha vida vai transbordar em Deus. Não tem como você ficar parado. Não tem como a sua vida não transbordar. A menos que você seja daqueles jogadores de futebol que quando chega na dividida amarela, fica com medinho de quebrar a perna, fica com medo da bola dividida. Sabe? Aquele jogador amarelão, que até a cabeça dele é amarela. Deixa eu dizer uma coisa para você que é muito sério. Se vocês puderem abaixar um pouquinho o teclado no meu ouvido, eu vou gostar um pouquinho. Isso, muito obrigado. Quando as pessoas, preste atenção, a profecia é tão séria. Provérbios no capítulo 29, versículo 18, anota esse texto, para depois você conferir. Confira em todas as versões possíveis que você tem acesso. A tradução de Eugene Peterson, a mensagem, ele diz: quando as pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo. Esse é o desafio. Quando as pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo. A NVI diz: onde não há revelação divina. Então eu só consigo ver o que Deus está fazendo através de revelação. Você entende? Você compreende? Aí, a NAA vai dizer: não havendo profecia. Todas essas versões,
elas mostram clareza de que se as pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo, se as pessoas não têm revelação de Deus, se não há profecia, as pessoas se dispersam, as pessoas se corrompem, elas tropeçam em si mesma. Em si mesma. Mas quando dão atenção para aquilo que Ele revela, elas são abençoadas. Então você precisa, e eu preciso, nós precisamos desesperadamente de palavra. Nós precisamos entender que esse tempo é uma janela de oportunidade no mover dos dons, é uma janela de oportunidade no fluir do Espírito Santo, porque eu quero te conduzir, eu quero caminhar com você por essa palavra, para que realmente você saia daqui convicto, você saia daqui com uma resolução, muito mais do que uma convicção, algo dentro de você mude de lugar. O ano era um ano de 520 a.C. Deus estava trazendo o povo de volta do cativeiro, porque Ele prometeu. Fala assim, Deus tem o hábito de cumprir as suas promessas. Aquele que prometeu é fiel, então Ele cumpre. Ele falou que seriam 70 anos, e quando chegou ao término desses 70 anos, Ele moveu os seus céus e a sua terra. E Ciro foi instrumento da justiça dele e começou a deportar o povo. Eu estou falando de Ageu e Zacarias. Eu estou falando do tempo desses dois profetas. Eles caminharam juntos na sua caminhada profética. Depois, Ageu faleceu e Zacarias continuou o seu mover profético. E é interessante, queridos, que quando eles chegam, as condições do que eles veem é desolador. Era exatamente uma perspectiva de nenhuma esperança. Era uma perspectiva de desencanto. Por quê? Porque eles saíram de uma vida já estabilizada no cativeiro. Preste atenção, eles estavam com uma vida estabilizada, mas estavam no cativeiro. Deus está nos convidando para a liberdade. Deus está nos convidando para sair do cativeiro e entrar num lugar de liberdade nele. Você começa a entender essa realidade. Eles estavam há 70 anos no cativeiro babilônico. E quando eles chegaram de volta à terra, as condições que eles encontraram não eram favoráveis. Mas eles tinham uma responsabilidade. Fala assim, eu tenho uma responsabilidade. É exatamente isso. Você e eu temos responsabilidades diante do Eterno. E quando a gente entende isso, a gente sabe que o que estava em jogo era o restabelecimento da adoração. O culto a Yahvé precisava ser restabelecido. Você e eu sabemos que nós não precisamos mais de um templo, porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas Ele habita no nosso coração. E é muito interessante, queridos, que havia uma condição de insatisfação até os vizinhos. O problema é que quando você arruma um problema com o vizinho, é um problema que não acaba. Diz o povo aí que um casamento pode até acabar, mas a briga com o vizinho não para. A menos que alguém desista, a menos que alguém se mude, a menos que alguém ceda. E é interessante que nesse contexto, eles estavam sendo atacados pelos seus vizinhos, porque o templo já estava sem ser construído, já haviam alguns anos. Eles lançaram as pedras, fizeram o lançamento da pedra fundamental, mas a obra ficou parada. E é muito interessante porque nesse mover, Deus começa a trazer uma palavra que realmente cumpre o caráter profético da sua revelação. Por quê? Porque a palavra profética, ela traz edificação, ela traz encorajamento e ela traz consolo. Abra a sua Bíblia aí em Ageu, no capítulo de número 2, no versículo de número 20, e vamos começar a ver esse mover para o qual Deus está nos chamando. Olha o que ele está dizendo. A palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez, no 24º dia do 9º mês. Versículo 21. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra.
derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, versículo 23, declara o Senhor dos exércitos: eu tomarei meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque tenho escolhido, declara o Senhor dos exércitos de anjos. Fala assim comigo. Você precisa entender uma realidade. Zorobabel já estava caindo em descrédito. As pessoas já estavam ficando aborrecidas com ele. Aqui no contexto você tem Josué, o sacerdote. Você tem Zorobabel, o governador. Você tem Ageu, o profeta, e você tem Zacarias, o profeta. Essa foi a palavra que Ageu termina o seu oráculo, o seu tempo de profecia, e diz: pega Zorobabel e fala para ele que eu vou fazer tremer o céu e a terra. Preste bastante atenção. Você precisa olhar para a palavra. Esse é um tempo que você e eu precisamos ler as Escrituras para entender o tempo e discernir os sinais. Fala assim: eu preciso entender o tempo. Fala assim: eu preciso discernir os sinais. Olha só, quando Deus escreveu a sua revelação por meio do profeta Abacuque, ele disse que ele deveria escrever a visão numa grande tábua, para que até as pessoas que passam correndo pudessem lê-la, pudessem percebê-la. Então você precisa andar com a sua Bíblia numa mão. Se você tem Bíblia aí, levanta a sua Bíblia onde você estiver. Fala assim: é andar com a Bíblia na mão. Mas o que eu quero dizer não é andar com ela simplesmente, fisicamente na sua mão, mas você tem que entesourá-la no coração. Sabe por quê? Porque a Bíblia, fala assim: a Bíblia é a lente pela qual eu leio o mundo. Então é por meio da revelação que você lê a notícia do jornal. É por meio da revelação que você lê os fatos do cotidiano. Pare de ouvir o que diz a narrativa e comece a ouvir o Senhor da história. Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor da história. Agindo Deus, quem impedirá? Deus está chamando a mim e a você. Chegou a nossa hora de nos levantarmos como uma nação de profetas e sacerdotes. O reino que Ele estabeleceu é um reino de sacerdotes, é um reino de profetas, homens que foram chamados para manifestar o seu reino nesse tempo. Deus chamou a gente para agora. Nós nascemos da água e do Espírito, nós somos filhos. Nós temos um anel no nosso dedo que nos confere uma autoridade. Fala assim: eu sou filho. Ele pôs um anel no meu dedo. Você está entendendo que ele chamou Zorobabel para que ele fosse estabelecido como selo da sua palavra de restauração do templo, de restaurar a adoração. Então é restaurar a adoração em todos os lugares, principalmente dentro de você, na sua casa e nessa nação. É o fluir do rio. O rio de Deus, ele flui. As suas águas não podem ser impedidas. Então quando você começa a nadar nesse rio, ele começa a conduzir você, ele começa a conduzir a sua casa, ele começa a levar você para uma perspectiva, para uma visão, para um entendimento da realidade espiritual na qual nós estamos inseridos. É uma batalha espiritual, milímetro a milímetro, você precisa entender o que está acontecendo. O que está acontecendo na história, pare para olhar. Vou te convidar para assistir um filme que tem aí, nesses serviços de streaming. Assista a Batalha do Amanhã, você vai ver. É uma batalha muito interessante. Tem um alienígena, Guerra do Amanhã.
E guerra não é batalha? Batalha é guerra. Eu aceito. Pode bater. Bate. Como é que é o nome do filme? Guerra do Amanhã. Tem um alienígena, não vou contar o filme todo não, mas é uma fêmea. Espírito de Jezabel. Você vai ver que o filme começa numa guerra de paternidade. Paternidade. Homens que precisam soprar sobre os seus filhos identidade, destino e propósito. Então você começa a entender nesse filme, você vai começar a perceber o contexto que nós estamos vivendo, que é um contexto de desconstrução. De desconstrução. Então olha para Zacarias. Depois você assiste o filme, depois você me conta. Se eu der um spoiler aqui do filme, você não vai ver. Zacarias no capítulo 4. Anota aí, Zacarias no capítulo 4. Eu estou correndo contra o relógio. Zacarias no capítulo 4. A palavra começa no versículo 1. Você já compreendeu o contexto. 520 antes de Cristo. O povo precisa reconstruir o templo. Mas a circunstância exterior é dificílima. Há falta de recursos, há oposição, há uma batalha sendo travada sem precedentes. Mas olha o que Deus diz por meio de Zacarias, o seu profeta. Depois, o anjo que falava comigo tornou a despertar-me, como se desperta alguém do sono. Então, a gente consegue aferir do próprio texto que o profeta estava num estado de sonolência. O profeta estava num contexto em que ele não estava atento o suficiente para perceber o que estava acontecendo, e Deus precisou despertá-lo por meio do seu anjo. E é exatamente essa realidade que nós precisamos entender. É tempo de, como igreja de Jesus Cristo, mas na perspectiva particular de indivíduo, porque nós precisamos ter uma visão de que a igreja de Jesus, o seu corpo, é a expressão da nossa vida. Então não é um mover de uma instituição, é o mover do corpo de Cristo sobre a terra, que precisa se despertar, se levantar, para que realmente possa mover-se na terra com ousadia e com intrepidez. Então o texto vai mostrar que o anjo mandou que Zacarias, ele despertou Zacarias, e ele fez uma pergunta: o que você está vendo? Ele respondeu: vejo um candelabro de ouro maciço, com um recipiente para azeite na parte superior, e 7 lâmpadas, e 7 canos para as lâmpadas. Versículo 3. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita, outra à esquerda. Pega aqui a visão, vem aqui. Esquerda, né? A minha esquerda está aqui, ó, tem uma oliveira aqui. Aqui à minha direita tem uma outra oliveira. Beleza? Aqui tem um candelabro com 7 lâmpadas. Sete lâmpadas. Está aberta ali a lente, tá? Aqui, ó. Mostra lá. Tá vendo aqui, ó? Esse candelabro aqui, ó. Esses gomos aí tem uma razão de ser, viu? Só que dessas 2 oliveiras, tem 2 recipientes. Então, a visão é profética, porque o azeite sai da oliveira e cai no recipiente. E desses recipientes tem 7 canos que alimentam as 7 velas. Olha o que Deus está dizendo. E o anjo do Senhor pergunta para o profeta. Ele pergunta: o que você está vendo? Zacarias descreveu a visão, mas não tinha entendimento do seu significado. Então esse começa a ser o nosso problema. Muitas vezes nós estamos vendo,
mas nós não conseguimos entender aquilo que nós estamos vendo. Por isso que nós temos que voltar para o secreto, voltar para o quarto, para perguntar para o papai, o que é que eu estou vendo? Se eu estou fazendo a leitura correta, ou eu estou me movendo apenas na minha alma. Eu estou me movendo apenas nas minhas paixões. E eu não estou me movendo nos dons, eu não estou me movendo na revelação, porque os dons são para edificação, são para encorajamento, são para gerar consolo. Então eu começo a perceber, eu começo a entender, eu começo a me perguntar, por que Zacarias tem uma visão? Ele é levado ao êxtase espiritual e ele tem uma visão que tem um caráter muito importante para nós. Por quê? Porque o candelabro, essas 7 lâmpadas, cada haste daquela era uma lâmpada, e esse candelabro era o mesmo candelabro que estava no templo. Então Deus está falando de restaurar a adoração. Para restaurar a adoração você precisa de luz. E a palavra do Senhor vai nos mostrar que Jesus é a luz do mundo. Então, da mesma forma que aquele candelabro iluminava o templo que precisava ser reconstruído, hoje o Espírito Santo vive dentro de nós. Então, queridos, o azeite do Espírito, ele vai fluir na nossa vida, de tal forma que haja luz, que a nossa luz possa brilhar. E aí o momento é complicado, porque o anjo pergunta para ele, o que você está vendo? E ele não sabe descrever o que ele está vendo. Então quando você olha para o candelabro que vai aparecer lá no livro de Apocalipse de novo, quando você olha para o Espírito Santo, você começa a entender por quê. Olhe bem para o versículo 6, eu vou ler o versículo 5, colocando dentro do sentido do que eu estou dizendo. Ele disse, você não sabe? Ele perguntou, o que significa isso, meu Senhor? O anjo virou para ele e falou assim, você não sabe? Não, meu Senhor, respondi. Aí ele vira para Zacarias e diz assim, esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Sabe o que Deus estava dizendo? Deus está dizendo, Zacarias, vai lá e diz para Zorobabel. Vai lá e declara para Zorobabel. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Eu acho que você ainda não entendeu a revelação de Deus, porque Deus está dizendo assim, olha, não é por força, Zorobabel, não é por violência que você vai ser o instrumento de reconstrução do meu templo. Mas ele diz mais, ele fala assim, quem você pensa que é? Ó montanha majestosa, diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou, as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo, suas mãos também terminarão. Assim saberão que eu, o Senhor dos Exércitos, me enviou a vocês, pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas, terão grande alegria e verão a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então ele me disse, estas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor que sondam a terra. A seguir eu perguntei ao anjo, o que significam essas 2 oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? E eu perguntei também, o que significam esses 2 ramos de oliveira, ao lado dos 2 tubos de ouro, que derramam azeite dourado? Ele disse, você não sabe? Não, meu Senhor, respondi. Ele disse, são os 2 homens que foram ungidos para servir o soberano da terra. Na semana que vem, não sei, eu vou falar sobre esses 2 homens que estão a serviço do soberano da terra. Mas preste atenção. A palavra que Deus trouxe para Zacarias foi uma palavra dura. Porque se você abrir a palavra do profeta, você vai perceber uma forte construção.
Sabe, olha só. Quando você entende, quando você compreende, Deus já tinha falado por meio de Zacarias: eu vou abalar as estruturas da terra, eu vou fazer tremê-las, e eu vou fazer com que os recursos cheguem. Aí, nem por isso Zorobabel se moveu. Ele convoca o povo ao trabalho, sacerdote, ao trabalho, Zorobabel. Mas o povo ficou paralisado. Então isso chama para nós a atenção, que nós precisamos tomar muito cuidado. Nós somos um povo pacífico, mas não somos um povo passivo e omisso na nossa responsabilidade. Isso é muito importante, nós não podemos ser omissos no nosso chamado em Deus, para nos movermos com ousadia e com intrepidez. Por quê? Porque toda essa estrutura está demonstrando a provisão de Deus. Fala assim: a provisão de Deus é real. Por isso que eu estou te convidando para andar dentro de um espírito profético. A palavra de Deus diz, Romanos no capítulo 10, no versículo 17, diz: a fé vem por ouvir as palavras de Cristo. Apocalipse 19 nos fala do espírito profético que é Jesus. O espírito profético é a palavra. Você precisa ouvir a palavra, porque quando você ouve a palavra, quando a palavra entra em você, quando a palavra é ativada pelo Espírito dentro do teu ser, quando a palavra se torna um com você, quando ela se torna viva em você. Entendeu? Você está entendendo ou não? Sim ou não? Você até pode vestir uma camisa amarela, mas você não é amarelão. Entendeu? Sim ou não? Sim ou não? Então você vai entender que a provisão para o estabelecimento do reino de Deus vem do Senhor. Quando você olha para as lâmpadas, quando você olha para a provisão de azeite que vem direto da oliveira, ele declarou que ele enviaria o Espírito Santo, ele enviaria o Consolador, ele enviaria aquele que nos convenceria da justiça. A minha cabeça está assim, ó. Espera aí. Da verdade, da justiça e do juízo. Eu vou diminuir. Para a lâmpada, para aquela lanterna, tem um pavio. Então pega só, fala assim: eu sou o pavio. O azeite é o Espírito. Então quem queima em mim e faz a luz brilhar é o Espírito. Então eu preciso de alguém que corte de tempos em tempos o pavio, porque o pavio fica queimado. Então precisa cortar aquela ponta que está queimada, para que o azeite do Espírito possa continuar fluindo, porque sempre haverá azeite. Jesus, ele falou da parábola da noiva, que precisava estar com a sua botija de azeite cheia. Meu irmão, você precisa entender o seguinte: vai chegar o dia em que você não vai poder mais ter a palavra na sua mão, se ela não estiver entesourada no teu coração. Você está vendo o que está acontecendo no mundo, e isso é irreversível, e é inevitável. Vai acontecer, porque as Escrituras assim afirmam. O que nós precisamos fazer é estar prontos. Estar prontos. Você entendeu ou não entendeu? Para isso, a palavra de Deus precisa estar viva em mim.
A palavra de Deus precisa estar ativada em mim. Então, quando eu entendo essa realidade, quando eu compreendo essa realidade, eu começo a me mover, e eu vou me movendo, e eu vou me movendo, eu vou me movendo no Espírito, eu vou me movendo no profético, eu vou me movendo na revelação. Por quê? Porque o objetivo é manifestar o reino de Deus nas 7 áreas de influência da sociedade. Por isso essa conferência no próximo final de semana, para fazer com que a gente entenda quais são essas 7 áreas de influência, e como nós precisamos influenciá-las pela revelação do Espírito Santo. Então não tem mais como a gente simplesmente fingir que não é com a gente. Quando você olha para esses jovens, quando você olha para eles, vocês tinham que ver o que aconteceu na sala de oração na sexta-feira. Se vocês estivessem aqui, vocês iam ver crianças de 9, 10 anos orando, vocês iam ver jovens se derramando diante do Senhor. Não tem como ver em casa, tem que vir aqui para ver, porque é 100% presencial, não é online. Jovens que estão apaixonados por Jesus, jovens que estão simplesmente se derramando por Jesus, e a palavra de Deus diz que quando esses jovens são incendiados, aí você vai entender a palavra que Deus trouxe por meio de Zacarias a Zorobabel. Ele está dizendo assim, olha para a montanha, Zorobabel, olha para a montanha que está na sua frente, olhe para a sua montanha. Pode ser as suas circunstâncias, pode ser o seu desemprego, pode ser o seu problema conjugal, pode ser uma enfermidade. Eu não sei qual é o nome da sua montanha, mas o que eu quero dizer para você é que não existe montanha que vai paralisar o mover de Deus nessa terra. Você entende isso? Sim ou não? Então ponha-se de pé no seu lugar e dá um glória a Deus e sacode esse lugar. Só que há um preço a pagar: santidade, renúncia, entrega. Há um preço para que tudo isso aconteça. Você precisa se submeter, você precisa deixar que o Espírito Santo, para que o Espírito Santo te mova. Então você começa a olhar e você começa a fazer as conexões. Você começa a entender o que Deus está gerando. Você começa a compreender a realidade na qual nós estamos inseridos. Você não se deixa mais levar por narrativas. Você é realmente um cristão que assume um compromisso de manifestar o reino onde você estiver. Porque nós somos o pavio. E quando nós queimamos, nós temos uma grande alegria. Você tinha que ver essa semana o povo trabalhando naquela cozinha quente, a alegria com que eles estavam servindo, a unção que eu via nos olhos daquelas mulheres, a dedicação e o amor, tanto que o que elas produziram vai abalar as estruturas da terra, porque naquele dia, sábado, Deus, fala assim, Deus fez transferência de recursos. A palavra dele se cumpriu. Repete bem alto, a palavra dele se cumpriu. Porque Deus trouxe dinheiro novo. Deus, o dono da prata e do ouro, injetou recursos no salgando a terra. Sabe por quê? Porque Ele quer ver a terra cheia do seu sal. Nós precisamos entender que somos a luz do mundo. Então nós simplesmente temos que nos mover por meio da revelação bíblica. Por isso você precisa sentar o bumbum na cadeira todo dia e ler a Bíblia. Você precisa buscar o Espírito Santo. Você precisa ser cheio da presença. Você não pode mais ser um crentinho mequetrefe, um crentezinho muquirana, que fica amarelando, cheio de medinho, tu é maior vacilão, tu é o maior vacilão do pedaço, mas esse tempo de vacilo seu acabou. Fala assim, esse tempo acabou. Você vai se portar como um homem de Deus na sua casa, não é um déspota não é um grosseirão não.
céus e terra. Eu pedi para eles cantarem essa música no meio da semana. Céus e terra falam de alinhamento de dimensões. Jesus, quando estava na terra, em João no capítulo 9, ele falou um negócio que é fantástico. Ele disse assim: precisamos fazer a obra daquele que nos chamou enquanto é dia. E ele diz: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Há um ambiente de trevas no mundo. O texto diz em Isaías que aqueles que andavam em trevas viram a grande luz. E sobre aqueles que andavam sobre um vale de sombra e morte, resplandeceu a luz. Há um obscurantismo nesse tempo. Há um afastamento de Deus nesse tempo. Há um esvaziamento da revelação nesse tempo. Eu e você somos os homens que Deus está chamando para se posicionar nele e começar a abrir a sua boca e proclamar: assim diz o Senhor. Você está entendendo? Então a gente começa a falar em liberdade. A gente abre a boca e proclama com liberdade. Olhe para Pedro e João. Quando eles curaram aquele coxo à porta do templo, os homens do Sinédrio mandaram eles calar a boca, mandaram eles ficar em silêncio. Aí eles disseram assim: importa obedecermos aos homens ou a Deus? Como podemos nos calar diante daquilo que temos visto e ouvido da parte de Deus? É impossível. Eles foram presos, eles foram açoitados, eles se regozijavam porque sofriam em nome de Jesus. Então você precisa entender que isso não nos apavora, nos faz andar à frente, nos faz olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Foi Ele quem morreu por nós. Ele abriu a porta de um novo e vivo caminho. É por meio dele que nós nos movemos, é nele que nós nos movemos, é dele que nós recebemos a provisão. Sim ou não? É isso que você entende? Então mova-se, comece a buscar a Deus. Deus vai começar a colocar a palavra dele na sua boca. Deus vai começar a gerar no seu coração uma indignação. E aí você vai querer ver o mundo transformado. É isso que esses jovens estão vendo. Eles estão se movendo, eles estão colocando a vida deles, eles estão se gastando. É exatamente isso, se gastar, se deixar queimar pelo Espírito Santo de Deus. E aí você vai entender, você vai viver a alegria de ver a palavra de Deus frutificando. Posso te contar um segredo de sábado? Nós estávamos numa sala e nós falamos mais ou menos a quantidade de comida que nós queríamos vender. Foram as nossas próprias bocas que selaram a comida que nós queríamos vender. Então o Espírito Santo está começando a ensinar a gente a realmente nos movermos com uma ousadia, para que aquilo que nós queremos ver seja manifesto. Nós estamos sendo dirigidos pelo Espírito Santo. Então chegou a nossa hora, chegou o nosso momento de realmente entendermos hoje. Hoje nós começamos um novo culto, num momento diferente. Foi um mover sobrenatural. E agora não está sendo diferente. Mas o que vai acontecer quando essas portas se fecharem, quando a luz apagar e você voltar para casa? Lembre-se, o Espírito Santo, o Doreia, o dom que Ele dá, continuará em você. Onde você estiver, o sopro do Espírito continuará soprando. Aonde você estiver, onde você colocar a planta do teu pé, Deus estará com você e as promessas dele vão se cumprir. Fala assim: as promessas de Deus vão se cumprir. E qual é a promessa que Ele trouxe? Qual é a promessa que Deus tem estabelecido para nós em Jesus?
Eu vou terminar essa palavra dizendo para você qual é a palavra, o que Deus prometeu que Ele iria fazer. Jesus, quando entrou naquela sinagoga, Ele tomou o rolo do profeta Isaías, Ele leu o que estava escrito no capítulo 61, e Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele me ungiu. Ele me capacitou para restaurar a vista dos cegos, para libertar os oprimidos, para pôr em liberdade os cativos e proclamar que 2021, setembro de 2021, é o tempo da manifestação da bondade do nosso Deus. Você entende ou não entende? Essa palavra que Jesus leu naquela sinagoga é uma verdade em todo discípulo de Jesus. Todo discípulo de Jesus está debaixo desse comissionamento, está debaixo dessa unção. É nisso que consiste a obra da igreja, é nisso que consiste a obra do reino: proclamar liberdade, pôr em liberdade os cativos, proclamar liberdade àqueles que estão sendo oprimidos, restaurar a vista dos cegos e declarar que esse é o tempo oportuno para que as pessoas se encontrem com Jesus. É simples assim. Não tem como você fugir desse chamado, não tem como você se olvidar dessa responsabilidade. Eu e você estamos na terra para fazer isso, e Deus está nos levando, Deus está nos conduzindo, Deus está nos fazendo marchar como igreja, para que realmente o Evangelho se torne uma verdade em todo lugar que a gente plantar nosso pé, em todo lugar que a gente botar a sola do nosso pé. Ele chega junto com a gente, Ele abre a porta, Ele fecha a porta, Ele é a porta, mas nós entendemos, e com Ele nós vamos nos mover, para a glória de Yeshua HaMashiach. Jesus Cristo é o Senhor desta igreja, Jesus Cristo é o Senhor desta cidade, Jesus Cristo é o Senhor desse estado, Jesus Cristo é o Senhor do Brasil, Jesus Cristo é o Senhor sobre toda a terra, porque Ele conquistou na cruz toda a autoridade, e Ele diz: toda a autoridade me foi dada. Vão e façam discípulos em todas as nações, até os confins da terra. E o povo de Deus diz: